Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Céia tem um tanto para lhe falar. Aqui, a cada encontro, abrimos espaço para ouvir corações que ajudaram a construir a história desta casa. Histórias de fé, de aprendizado e principalmente de amor em ação. Hoje, nossa convidada é alguém que carrega uma trajetória linda, feita de serviços, de simplicidade e de muita entrega. É tempo de ouvir, sentir e se inspirar com mais um testemunho de vida que mostra o quanto Céia transforma e ilumina caminhos. Vamos acolher com muito carinho a nossa querida Diva Helena. Diva, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que bom. Vamos começar pelo começo, Diva? Vamos. Conta pra gente como é que você veio parar nessa casa, em que ano, como é que você chegou aqui, de que forma você chegou? Não. Eu vim em busca da evangelização infantil, porque eu tinha 3 pimpolhos levados, né? Eu cheguei mais ou menos aqui para buscar a evangelização, 89, por aí. Tem tempo, né? Tem tempo. Tem tempo. A Fernanda, a mais nova, tinha uns 4 ou 5 anos, por aí, 89. E aí foi a busca pela evangelização, porque eu frequentava ali o Joana d'Arc, ali em Vaz Lobo, né? Frequentava esporadicamente, não tinha nenhuma atividade lá, mas ia assistir palestra, tomar um passe, nessas coisas. E aí eu fiquei sabendo da importância da evangelização infantil, né? E como eu queria ser uma mãe boa para os meus filhos, né? Eu ofereci a eles tudo que eu pudesse para eles se tornarem pessoas de bem. Quando eu tomei consciência disso, eu perguntei aonde que eu poderia levá-los, porque lá não tinha evangelização infantil. E aí o diretor de lá, o presidente, que era muito meu amigo, né, já está na espiritualidade também, era amigo do seu Humberto, falou, vai lá no Humildade e Amor. Não fazia ideia onde era. Pertinho, mas eu não fazia ideia. E aí ele me explicou, aí no sábado eu vim. Não, acho que foi num dia de semana que eu vim para me informar. Quando eu cheguei aqui, Juliana, eu levei um susto, porque você não pegou essa fase do Humildade e Amor. Era só um salãozinho pequenininho que, quando estava lotado, não cabia mais de 80 pessoas. Isso aí, gente em pé, gente, né, botando cadeira extra. E o resto tudo era terreno, né? E ali onde que é a cozinha, tinha uma cantina, e eles colocavam uma mesa gigante. E ali eles faziam a reciclagem de roupas. Botavam todas as roupas naquela mesa, ficava aquela monteira de roupa. E as trabalhadoras de Francisco em volta, reciclando a roupa. O que era homem, o que era de mulher, o que era de criança. Eu cheguei e fiquei assustada, né? Cheguei na ponta de cá, olhei aquilo, falei, o que é isso? Né? Isso é uma casa espírita na minha cabeça. Do outro lado da ponta, quem estava me olhando? Seu Humberto, que eu não conhecia. Ele abriu um sorriso daqui a aqui, né? E deu a volta na cadeira, pegou as minhas mãos e falou assim, poxa, eu estava te esperando. Eu fiquei assim, né? Estava me esperando, eu nem falei que vinha, né? Mas seu Humberto era assim, né? Era desses. Ele era o Relações Públicas do Humildade e Amor. Era ele que recebia todo mundo com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo sorrisão. E aí sentamos ali fora, no pátio, e aí falei das crianças e assim comecei. E ele falou para mim uma frase nesse dia, no primeiro dia que eu pisei aqui, ele falou assim, você vai ser uma grande trabalhadora de Francisco, hein? Aí eu falei, não, seu Humberto, não, eu já trabalho, eu já estou numa outra casa espírita. Eu só quero a evangelização infantil porque lá não tem. Você vai ser uma grande trabalhadora de Francisco. Falei, tá bom, deixei para lá. Eu estava numa fase, Juliana, eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos, numa fase que a vida é muito intensa, trabalhando fora, né? Dava aula o dia inteiro, com 3 crianças pequenas, cuidava da minha sogra, enfim, era uma vida muito agitada. Eu nem pensava em trabalhar em casa espírita, né? E aqui estou eu, né? 40 e poucos anos, sei lá quantos anos eu já estou aqui,
dando continuidade àquilo que o seu Humberto falou e fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo e driblando principalmente as dificuldades que apareceram ao longo do caminho. São fases, né, e a gente tem que persistir, né? Muito difícil. E assim, parece que quando você segura na ponta do barbante, ele vai te puxando, né? Enquanto você não segura na ponta, você não tem compromisso nenhum. Mas você segurou na ponta do barbante, o barbante vai te puxando, e foi me puxando. Seu Humberto é danado. Seu Humberto é terrível. Provavelmente ele viu o potencial, né? Ah, nada, ele queria trabalhadores no Humildade e Amor. Vamos beber água fluidificada. Bom, então você veio mais por causa da evangelização e chegou aqui e encontrou esse Humildade e Amor pequeno, né? Mas como é que você começou a ficar na casa, né? Como é que você começou a trabalhar aqui? Como é que você começou a estudar aqui? Como é que foi esse processo? O meu primeira ponta do barbante foi a evangelização. Logo depois veio a mediunidade, né? Que já era um pouco destrambelhada na época. Mas eu não sabia, né? Quer dizer, sabia. Eu sabia porque eu via algumas coisas, tinha umas sensações esquisitas, chorava à toa, tinha visões, né? Mas achava que aquilo era maluquice na minha cabeça. Aí eu comecei a conversar com a Edna, que era a orientadora dos trabalhos mediúnicos, né? De quarta-feira à noite. E aí ela me orientou a vir para a reunião mediúnica, né? A educação da mediunidade. Foi aí que eu conheci Maísa. Começamos a desenvolver a nossa mediunidade junto. Foi o primeiro trabalho, não sei se é trabalho, primeira atividade que eu fiz aqui. Depois foi para o estudo e, se eu for falar, vou ficar até amanhã, depois falando o que foi acontecendo ao longo desse período, né? Estudei, fui para o estudo sistematizado. Passado alguns anos no estudo, o seu Humberto me chamou, sempre seu Humberto, sempre. Seu Humberto me chamou e falou assim, minha filha, ele era muito fofo, ai, como ele era fofo. Ele é ainda, né? Ele é fofo ainda. Minha filha, eu tenho duas propostas para te fazer. Eu falei, duas? Eu no meio daquela agitação toda, criança, escola, trabalhando, dando aula, já com a educação da mediunidade, já com o estudo sistematizado, já com a família na minha cabeça, duas propostas para te fazer. Eu falei, duas? Não pode ser uma só? Não, duas. Mas, de antemão, eu já estou falando para você que eu não aceito não como resposta. Então, eu vou embora, não vou nem escutar. Aí ele falou assim, olha só, a primeira, eu quero te convidar para você dirigir a reunião de terça-feira, reunião pública de terça-feira, às 15h. Eu estava em pé, caí sentada. Que eu dirigir reunião pública? Não, seu Humberto, é doido. Eu não vou mesmo, não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho nada para dirigir uma reunião pública. Tem sim. Antes de eu te convidar, a espiritualidade já te escolheu. E antes de eu aceitar a sugestão da espiritualidade, eu fui observar você. Pensa, não responde agora, pensa. Essa é a primeira proposta. Eu falei, se essa é a primeira, eu não quero nem ouvir a segunda. A segunda é mais leve. Eu falei, que bom, né? Porque a primeira já foi uma paulada. Doce ilusão a minha, né? Segunda proposta. Eu quero te convidar para ser diretora do Humildade e Amor. Eu falei, aí eu desencarnei, me ressuscitaram. Né? Falei, seu Humberto, o senhor não bate bem, não. Sinceramente, não está dando certo essa nossa conversa, não. Não, de jeito nenhum. Que isso? Se para dirigir a reunião pública eu não tenho capacidade, como é que eu vou aceitar o cargo de diretora de uma casa espírita? Não posso, não tenho condições, nem tenho tempo para me dedicar, né? Por causa das crianças, eu falei isso tudo para ele. Não quero. Então eu vou aceitar o cargo da direção da reunião pública, mas da diretora, não. Aí passou. Aí Juarez veio conversar comigo. Juarez já era um dos diretores da casa. Acho que era doutrinário, não me lembro. Aí ele falou para mim assim,
Não fica assustada não, é tranquilo. Mas Juarez, eu não entendo nada. Eu ia assumir a secretaria. Uhum. É tranquilo, você só vai ter que fazer as atas das reuniões, marcar as reuniões, arrumar, convidar os diretores, é tranquilo. E se você tiver alguma dificuldade, nós estamos aqui com você para te ajudar, sabe? Qualquer dúvida, você pode perguntar para a gente, eu estou aqui com você. E falou. Fui para casa, né? Conversei com a família, aí resolvi aceitar, não sei como, resolvi aceitar as duas propostas brabas ao mesmo tempo, né? Assumi a direção da reunião pública, que é a coisa que eu mais amo de fazer nessa casa, é reunião pública, adoro, né? E assumi a direção, que não foi fácil não, foi muito difícil para mim. Mas fiquei 20 e poucos anos como diretora da casa, então acho que foi... E saí porque eu quis sair, porque eu precisava sair, né? Mas não porque não tinha dado certo. Eu acho que deu certo, mas é que eu precisava me afastar um pouco. Eu penso assim, Juliana, eu ocupei aquela cadeira de diretora 20 e poucos anos, não me lembro, 20, sei lá quantos anos, 25, 20 e poucos anos. Eu acho que estava na hora de eu liberar a cadeira para uma pessoa com a cabeça mais fresca, né, mais antenada, melhor do que eu, para dar continuidade para essa casa. Precisa de cabeças novas, pensantes, né? Começou a chegar negócio de internet, de PowerPoint, de não sei o que, coisas que eu ainda... Eu sou do tempo do Jurassic Park, que eu não dominava, então precisava de alguém que fosse mais antenado, e foi esse o motivo que eu saí. Mas foi assim. Quando eu entrei aqui, peguei você na reunião pública e como diretora da casa. Já era. Bom, você ficou à frente de alguns trabalhos da casa. Sim. Né? Quais foram os trabalhos, assim, talvez você não vá conseguir listar todos, mas trabalhos que você lembra que passou por eles, né? Foram marcantes. Eu me lembro que numa reunião de diretoria, a Neide, né, a esposa do seu Humberto, que também já está na espiritualidade, me chamou para dirigir o curso de gestante, né? O curso de gestante que tem até hoje está com a Rose, né? Né? E aí, como eu gosto muito de criança e bebê, essas coisas todas, eu me empolguei e fui. E aí fiquei 10 anos no curso de gestante. Foi muito bom, trabalhei com muito carinho, com muito amor, com aquelas mães, né? Cada história, cada drama, cada dificuldade, né? Porque a gente vai aprendendo, e é uma coisa que eu acho muito interessante falar, a reunião pública, ela me deu oportunidade de aprender muito. Impressionante como a gente pensa, dirigir reunião pública você não faz nada, você só faz a prece inicial e a prece final, dá boas-vindas e acabou. Mas não é. Eu aprendi muito com a reunião pública, porque quando termina a reunião pública, algumas pessoas ficam para conversar com você. Né? E é nessa hora, né, que ela, preciso muito conversar com a senhora ou com você, dependendo da pessoa. E aí me contava aquele drama maior do mundo, né? Naquele momento eu ficava olhando para a pessoa chorando, falando, e eu pensava assim, meu Deus, Francisco de Assis, eu pensando, o que eu vou falar para essa moça quando ela calar a boca? O que eu vou falar? O drama que eu não podia nem imaginar como eu reagiria se eu vivesse aquilo. E aí eu pedia orientação e a orientação vinha, sabe? Teve uma vez que eu não consegui falar, né? O drama era tão grande da pessoa, o sofrimento dela era tamanho, e ela estava me agradecendo pelas palavras que eu também não sabia o que eu falei, me agradecendo pela reunião, por tudo. E eu não conseguia falar, ela só queria um abraço. Foi essa uma experiência que eu nunca vou esquecer. Aí eu levantei, a gente se abraçou, eu chorei, eu chorava junto, né? Eu choro muito mesmo. E aí, então aprendi muito. Então eu levava essa experiência da reunião pública para gestantes, sabe? Pessoas sofridas, pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né? Vinham por causa do enxoval. O objetivo delas era ganhar um enxoval.
mas eu precisava que elas ganhassem mais do que aquilo, né? E aí a Maísa me chamou para trabalhar com você no apoio escolar. Só que eu tinha que optar, né, entre o curso de gestante e o apoio escolar, que era no mesmo horário, no mesmo dia. E aí eu optei pelo apoio escolar, que era a minha praia, era dar aula, era trabalhar com criança, e nem sei quanto tempo que a gente ficou naquilo. Ficamos bastante tempo. Eu comecei com você no curso de gestante, foi meu primeiro trabalho aqui na casa. Também, é mesmo, é tanto tempo, né? Você e Márcia. Era muito bom, né? Sim. Tinha Mariazinha, tinha... Como é que era o nome da outra? Que eram as duas que ficavam senhoras. no enxoval, né? Elas que arrumavam o enxoval, muito bom. Muito bom mesmo. E aí depois no apoio escolar a gente ficou bastante tempo, né? Também passamos por várias situações desafiadoras, complicadas, muito enriquecedoras também, quando a gente via essas crianças, esses jovens caminhando, né? São ciclos, né? Sim. Que vem, começa, cresce, acaba, volta, né? E a gente vai aproveitando as oportunidades que vão surgindo no caminho, né? Eu posso falar para você que hoje em dia eu estou focando apenas no estudo e nas palestras, né? Que a coisa que eu mais gosto é reunião pública mesmo, né? Gosto de fazer palestra, gosto de estudar, eu gosto de ter um assunto para estudar. Vou estudar hoje o quê? Não, eu quero que você fale assim, Diva, eu quero que você fale sobre meu reino não é desse mundo. Pronto, você me deu um tema e aí eu vou mergulhar naquele tema, entendeu? Adoro isso, adoro. E aí eu estou focando nisso, meus trabalhos hoje em dia são esses só. Estudar. Uma vez eu falei assim para Francisco de Assis, eu converso muito com o Chiquinho, né, Chiquinho? Olha ele ali me olhando. Eu posso largar todos os trabalhos que eu já abracei até hoje na Casa Espírita, todos. Mas nunca posso largar o estudo. O estudo é que me fortalece, né? O estudo é que me mantém lúcida, mais ou menos, né? Ainda falta ficar mais lúcida ainda. Mas é o estudo que vai me manter a minha fé revigorada, né? E eu precisei muito dessa fé esse ano que está, graças a Deus, acabando, né? Com toda a confusão que eu vivi esse ano, com a minha doença, com essas coisas todas. Mas largar o estudo não, tá? Fiquei um ano afastada por causa da doença mesmo, né? Da cirurgia, essas coisas todas, quimioterapia me debilitou muito. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi para o estudo, né? E aí estou aí. Muito bom, Diva, você trazer isso, porque a gente sempre fala aqui nas entrevistas o quanto que o estudo é importante, o quanto que ele desperta, o quanto que ele traz conhecimento, ele transforma a gente por dentro, né? Exatamente. E por fora, porque a gente passa a conviver com outras pessoas e essa transformação interna, ela... Verdade. E passar isso para as outras pessoas, eu acho... Todas as reuniões públicas que eu dirigi, não sei se todas, mas a grande maioria, eu sempre falava da importância do estudo, que eu acho realmente. Sim. Eu não falo que eu não acredito, sabe? Não falo. Eu falo de coração. Quando eu levantava lá na mesa para dar boa tarde para aquele público de 200 pessoas, eu pensava assim, o que eu vou falar para esse povo todo que está me olhando? Não fazia ideia, não preparava. Mas as palavras vinham e saíam, né? E hoje em dia, eu levo isso para os meus netos, né? Meu neto está em Portugal. E ontem eu fiquei muito feliz que consegui que eles lá em Portugal instituíssem o culto do Evangelho no lar, né? Que lá a Casa Espírita é muito precária e eles começaram ontem o culto do Evangelho no lar. Achei muito. Pegaram um vídeo do Humildade e Amor, né? Falando sobre o culto e tá lá, né? Porque a sementinha está brotando, né? Isso. E eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Isso. Tem que semear. É isso que eu estou falando. Eu não precisava fazer uma entrevista comigo para ficar na memória, não. Acho que as obras, o dia a dia, marcam as pessoas, né? Aquela senhora, aquela moça que tocava violão, né? Aquela música que cantava Oi, como vai? Essa música Oi, como vai é do Roberto Carlos, não é minha. A minha se chama Momento do Reencontro, mas as pessoas falam, canta Oi, como vai? Eu começo, Oi, como vai? Ah, essa? Tá bom. Mas essa música Oi, como vai é do Roberto Carlos. Mas essa é a sua música que você escreveu. A minha é Momento do Reencontro. Tá. Que foi outra bênção, né? Outro presente que eu ganhei da espiritualidade foram as músicas que vieram, né?
Viam por inspiração, você escrevia? Sim, eu me lembro que uma experiência muito interessante, quando eu e a Maísa e a diretoria estávamos envolvidas na atividade do encontro de casais. Nos primeiros encontros de casais, que eram megas encontros maravilhosos. E esse tema era Por que escolhi você? O tema do encontro era Por que escolhi você? E nós estávamos muito empenhadas, eu ligava para a Maísa todo dia, a Maísa ligava para mim todo dia, a gente se reunia, 1000 ideias, para colocar em prática. E aí um dia eu fui para Itaipuaçu, tá? Como todo fim de semana. Na volta, quando eu estava na ponte, estava um pouco engarrafada, e eu estava assim, olhando para o mar, na ponte, e aí começou uma ideia na minha cabeça de por que escolhi você. Uma música, vinha a letra e vinha a música ao mesmo tempo na minha cabeça. E eu comecei a cantarolar aquilo para não esquecer. Era tão perfeito, né? Tão dentro do que a gente estava se propondo a fazer. E aí eu comecei, aí meu marido assim, você está rezando? Eu falei, não fala comigo não, que eu não posso esquecer. Porque eu tinha que chegar em casa, pegar o violão e o papel e escrever, né? E aí nasceu a música Por que escolhi você, que foi o tema do nosso... Eu liguei para a Maísa, né, quando eu cheguei em casa. Liguei para a Maísa, você não sabe o que aconteceu. Eu contei para ela assim, canta aí. Aí eu cantei no microfone, a Maísa chorou lá, eu chorei aqui. E a gente foi para o estúdio gravar a música para botar no CD, para eles já levarem para casa. Foi muito legal essa experiência, né? Por que escolhi você? Muito legal. Para dividir comigo a vida. Muitas histórias que você tem. Se eu ficar aqui, vai gastar todo o tempo. Mais de uma hora. Bom, mas a gente caminhando já para o fim, o que o CEA ele representa na sua vida em uma palavra? Uma? Ela está pedindo uma coisa impossível para mim, gente. Tá bom, você fala uma, depois você fala outra. Porque eu falo muito, né? Ela quer que eu resuma o que o CEA representa para mim numa palavra. Não dá não, uma palavra não dá não. Eu posso falar para você uma frase? 2, 10? Tudo que eu aprendi até hoje sobre a doutrina espírita, sobre me esforçar para ser uma pessoa melhor, foi aqui no Humildade e Amor. Aqui que eu formei a minha base espírita. Eu acho que agora eu posso ir para qualquer lugar. Posso ir para qualquer casa espírita que eu queira. Mas foi aqui que eu formei a minha base espírita. Que eu aprendi tudo, porque sou muito perguntadeira, né? Sou muito inquieta, você sabe. Se eu não estou satisfeita, eu não consigo ficar quieta. Eu tenho que resolver aquela dúvida dentro de mim. Então, todas as minhas dúvidas, até com a irmã Maria da Glória, eu questionei. Irmã, pelo amor de Deus, me explica isso, né? Porque eu precisava aplacar essa minha ansiedade de aprender. Então, tudo que eu aprendi até hoje, com essa doutrina maravilhosa, que é a base da minha vida, né? Que me sustenta, que me orienta, foi aqui no Humildade e Amor, né? Eu vou ser grata à Humildade e Amor pro resto da vida. E como até hoje eu busco respostas para as minhas dúvidas aqui no Humildade e Amor. Né? Bendito seja o WhatsApp. Né? Quando tenho alguma dúvida, eu recorro a quem sabe mais do que eu. Né? No caso, eu pergunto muito ao Juarez as minhas dúvidas. E continuo. Então, a palavra que eu posso dizer para você é gratidão, né? Tudo que eu aprendi. Acho que todo mundo falou gratidão, né? Eu não quero falar gratidão, não, porque todo mundo deve ter falado gratidão aqui. Mas é reconhecimento mesmo, né? Pela toda ajuda, todo apoio. Esse ano que eu passei doente, que foi um ano muito difícil, o que eu recebi de amparo espiritual dessa casa, das pessoas encarnadas e das pessoas desencarnadas, da equipe de Francisco, da equipe de Bezerra, foi uma coisa intensa, sabe? Eu me senti acolhida, como me senti acolhida quando cheguei aqui e fui acolhida pelo seu Humberto. Continuo sendo, tá? Apesar dos pesares, apesar de ter alguns momentos difíceis, mas a gente supera isso porque os momentos bons são esses que têm que ficar na memória da gente, né? A pandemia afastou a gente, né? A pandemia foi um boom na vida das pessoas, mas eu
Também me afastei, todo mundo se afastou, mas o recomeço é difícil, tá? Porque quando você abre um espaço na sua agenda, é difícil você recuperar aquele espaço. Mas essa casa, ela tem um lugar muito especial na minha vida e vai ter sempre, né? Pode, já estou velhinha agora, né? Mas eu cheguei aqui novinha, mas eu preciso dar continuidade a essa minha disposição de me tornar uma pessoa melhor a cada momento. É isso. Para fechar, se você pudesse voltar no tempo e falar para aquela diva que entrou aqui, querendo ver evangelização para os filhos, e foi abraçada por seu Humberto, o que você falaria para ela? Para ela? Ah, meu pai. Vai até beber água. Vou beber água. Aquela menina que chegou aqui com 3 filhos pequenos, um filho difícil, eu diria para ela assim, persevera. Persevera porque você tem na mão diamantes brutos que você precisa lapidar. Uma vez eu escutei isso de um espírito, né, protetor. Você tem um diamante bruto na tua mão, que Deus confiou a você para você lapidar. E quando você conseguir lapidá-lo, você vai ver que luz, que brilho, que joia rara você tem nas suas mãos. Então eu diria para aquela moça, né, que destrambelhada, inquieta, né, calma, persevera. Escuta o seu Humberto, segue os conselhos, dedique-se. E não fique parado no tempo, né? Abrace as oportunidades que surgirem à sua vida, porque você vai ver a luz brilhar. Estou vendo, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada, Francisquinho. Obrigada a toda a equipe espiritual dessa casa que sabiam que eles gostam de mim pra caramba? Gostam. Eu tive certeza disso. Sempre tive, né? Mas agora eu tive mais certeza de que a equipe de Francisquinho me ajuda. A intimidade que eu tenho com Francisquinho é tão grande que às vezes eu fico assim, será que eu estou certa? Às vezes eu chamo ele de Chiquinho, às vezes eu chamo de Francisquinho. Dificilmente eu falo Senhor Francisco de Assis, muito difícil. Porque eu estou tão íntima dele, tão grata por tudo que ele fez por mim e faz. Então, eu só tenho a agradecer mesmo do fundo do coração pela grande oportunidade, né? E que eu possa continuar na minha trajetória. Eu quero me tornar uma pessoa digna de ser irmã de Jesus, cada vez mais. Obrigada, tá, Ju? Eu que agradeço. Ouvir você, sentir o quanto a dedicação e a fé pode transformar uma caminhada. Você é um exemplo de constância, se manter firme, de amor ao trabalho, de confiança em Deus. Obrigada por abrir o coração e partilhar conosco suas experiências, suas memórias e o seu carinho por esta casa que tanto te ama. Que esse momento seja também um presente para você, um reconhecimento por tantos anos de entrega e por tanta luz compartilhada com todos nós. Eu que agradeço, do fundo do meu coração. Beijo para vocês todos. Que alegria poder ouvir a diva e toda a sabedoria que vem da sua vivência e do seu coração. Ela nos lembra que cada gesto de amor dentro do CEA é um tijolinho dessa grande construção espiritual que todos nós ajudamos a erguer. Essas histórias nos fortalecem e nos inspiram a continuar com mais fé e esperança no trabalho que Cristo nos confiou. Se você gostou desse episódio, aproveite para assistir os anteriores, porque cada um deles é um pedacinho precioso da história dessa casa que tanto amamos. E não se esqueça de seguir o CEA nas redes sociais para acompanhar os próximos capítulos dessa série tão especial. Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e até o próximo episódio.